Olá, concurseiros e concurseiras, como vocês estão? Estudando muito aí, né, gente? Lendo bastante, fazendo bastante exercício para se sair bem nesse concurso tão almejado. Hoje a gente vai falar da obra Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, da Eliane Cavaleiro. Essa é uma obra que ela foi escrita ali no início, foi escrita ao longo de anos, na verdade, porque ela é baseada numa pesquisa, né, num projeto da Eliane, mas ela foi lançada ali no início dos anos 2000. Então, assim, tem muitas coisas que, ainda bem, vocês vão perceber no decorrer da aula, que ainda bem que não são mais tão comuns, né? Que não são mais visíveis, assim, ainda existem, ainda acontecem, mas não são assim tão comuns de se ver dentro do ambiente escolar, né? Esse livro, pessoal, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, ele é um livro sobre preconceito, sobre racismo, né? Então, isso dá pra entender melhor o que eu quis dizer antes, né? Tem muitas coisas aqui que a gente lê no decorrer do livro que a gente fica assim, meu Deus, não é possível que as coisas aconteciam dessa maneira, que as coisas fluíam dessa maneira e nada era feito, né? Então, essa pesquisa aqui da Eliane, que baseou esse livro, é muito rica, assim, é muito importante, que realmente apresenta como que eram muitas situações nessa época, né, nos anos 90 ali, que inclusive eu e muitos de vocês, acredito, estavam na escola, né? E a gente consegue até se colocar naquela época, lembrar de algumas coisas como que elas ocorriam, e aí até cai uma ficha, assim, você pensa, nossa, realmente, né, as coisas aconteciam desse jeito, ninguém falava nada, era como se fosse natural. Então, assim, esse livro, ele parte também do pressuposto do racismo já estruturalizado, né? Ou seja, o racismo não é uma questão individual, não é algo de pessoa para pessoa, que a gente pode simplesmente resolver o problema resolvendo ali com uma pessoa, a gente vai resolver a questão do racismo, não. Para Eliane Cavaleiro, assim como para outros autores que também falaram sobre esse tema, o racismo ele já é estruturalizado, ou seja, ele já está tão comum, tão presente, que a gente nem percebe em algumas ações, a gente nem tem noção de que aquilo está acontecendo, né? De que está acontecendo racismo ali e não é aquele ataque, sabe? A gente às vezes pensa em racismo como se fosse ocorrer ali uma cena, uma situação. Não é esse o racismo que esse livro e outros livros também falam a respeito. Racismo aqui, racismo estrutural, ele é uma coisa assim tão normalizada, tão comum, que a gente já nem percebe, né? Então vamos lá ao nosso livro de hoje, vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei as ideias principais de cada capítulo, ele não é um livro muito longo, mas assim, cada capítulo é uma riqueza, assim, realmente para aumentar a nossa visão a respeito das coisas, né? Eu sempre confesso a vocês, sempre que eu não tenho, assim, ideias profundas sobre algum assunto, eu sempre falo para vocês como alguns livros me abrem esses horizontes, né? E aqui realmente me fez pensar em um monte de coisa, mais um monte de coisa que eu ainda não tinha pensado, que eu consegui, como eu disse, voltar lá para quando eu era criança e visualizar algumas cenas que ocorriam, que passavam batidos, que pelo racismo já ser tão estruturalizado eu nem percebia, né? Vamos lá então, pessoal, ótima aula pra vocês. Qualquer coisa vocês perguntam aí, mandam nos comentários, qualquer observação, qualquer adição, qualquer dúvida, tá bom? Bora lá. Tá aqui então a capa dele, ó, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil. Ok. Ó, caminhos percorridos. Essa aqui é a primeira parte do livro, que é no momento que a Eliane Cavaleiro fala a respeito do que ela fez, do que foi feito para se chegar às ideias contidas aqui nesse livro, né? Então, dentro desses caminhos percorridos, o que a gente vai ter, ó? A observação da questão multiétnica no espaço escolar e familiar. Então, foi um ponto aqui que foi observado, né, pela Eliane Cavaleiro para que ela desenvolvesse a pesquisa dela, o projeto. Observou ali a questão multiétnica, como que é tratada essa questão das etnias no espaço escolar e no espaço familiar. Então, ela fez entrevistas. Com as famílias, ela fez entrevistas. E, em relação à escola, ela fez observações, né? Como um estágio mesmo.
Os educadores muitas vezes não têm a percepção e a atitude em relação a essas questões. Isso aqui foi um ponto que a Eliane bateu bastante, né? Que os professores, na maioria das vezes, quando ela fez essa observação numa escola. Ela não coloca onde que se situa essa escola, tá, gente? Ela não coloca várias informações realmente para manter uma descrição a respeito dessa escola, né? Para não escancarar alguns problemas tão visíveis que ela observou. E também para dar uma... Eu acredito, né? Isso não está na obra, mas para dar uma generalizada. Ou seja, demonstrar que atitudes como essas que ela viu nessa escola podem ocorrer em qualquer uma. Podem, inclusive, ocorrer ainda hoje, mais de 20 anos depois, né? E muitas vezes passarem batidas. E crianças mesmo da educação infantil já interiorizam ideias preconceituosas atreladas à sua cor. Gente, isso aqui a gente também vai falar a respeito, porque assim, é justamente nessa primeira socialização que a criança, ela vai internalizar algumas ideias, né? Na verdade, ela vai internalizar muitas ideias, muitas das coisas que ela vive, ela vai levar para a vida. Então, é muito importante que essa primeira socialização seja muito rica, tenha esse intuito realmente de desenvolvimento e tenha esse intuito de falar a respeito da etnia como uma coisa que existe, né? Como uma coisa que existe, que precisa ser respeitada, né? Então, ela fala bastante desse ponto aqui, da questão dessa primeira socialização ser tão importante e a forma como essa primeira socialização ser feita interferir em toda a vida dessa pessoa, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, esses são os caminhos percorridos, ou seja, são os pontos ali que a autora cita, né, para fazer a pesquisa dela. Vamos para a primeira parte, então. Aqui, pessoal. Educação infantil, socialização, família, escola e sociedade, né? Os caminhos da socialização. A socialização do 0 aos 7 anos é fundamental para o desenvolvimento humano. É o momento em que ocorre a socialização primária. Até vou dar uma grifadinha aqui, ó. Ou seja, a introdução de um indivíduo ao mundo objetivo de uma sociedade. Né? Então, a criança, né, isso todo mundo passou por isso, né? E se vocês têm filhos também viram seus filhos passarem por isso. O primeiro ambiente que a criança está presente é ali, que ela observa as coisas na família, né? Mas depois que ela passa para a escola, ela vai ter uma socialização mais objetiva, né? Ela vai realmente reconhecer que existem outros tipos de pessoas, reconhecer que existem pessoas de cores diferenciadas, de alturas diferenciadas, de tamanhos diferenciados. Ela vai ver outros lugares, ela vai se aproximar ou não de outras pessoas. Então, por isso que ele fala, a introdução de um indivíduo ao mundo objetivo de uma sociedade, né? Enquanto ela tá ali em casa só, que ela é bem criancinha, o mundo é muito lúdico, né? O mundo é de brincadeira, as coisas são mais fáceis. Ela sempre tá ali meio que numa proteção, né? Numa bolha, praticamente. Aí ela sai desse contexto de casa e ela vai pra escolinha. E ali na escolinha que ela vai realmente ser apresentada para a sociedade, né? Que ela vai observar o mundo em todas as suas formas, em todas as suas cores, né? A família e a escola são responsáveis por essa primeira socialização, apresentam significado ao mundo social. Isso aqui é muito interessante, né? Apresentam significado ao mundo social, porque o mundo tá ali, ele é o mesmo para todo mundo. Mas quando a gente é criança, as pessoas vão apresentar pra gente os significados das coisas do mundo. E essa apresentação dos significados é muito importante. É ali que a gente vai se perceber, que a gente vai perceber o que pode ser bom, o que pode ser ruim. E aí imagina, pessoal, essa primeira socialização, você já tem ideias ruins a respeito da sua própria cor. Como que vai crescer essa cabecinha, né? Pensando nisso, pensando, poxa, eu não tenho uma cor que é apreciada, eu não tenho uma cor que faz com que a professora goste de mim, que a professora me trate bem, que os meus colegas me tratem bem. Como que cresce a cabeça dessa pessoa, né? Então, apresentam um significado ao mundo social, justamente porque apresentam pra gente, apresentam as coisas para as crianças e dão um significado para essas coisas que estão sendo apresentadas, né?
As futuras relações homem e mulher, valorização de si e do outro, espelham-se nos adultos da casa. Isso é muito importante. A forma como os adultos da casa se tratam, a forma como eles tratam outras pessoas, a forma como eles se valorizam, tudo isso acaba refletindo ali na criança, né, gente? As crianças, elas são muito espelho dos adultos. A escola continua e formaliza uma aprendizagem que iniciou na família e continuará em outros segmentos sociais. Sim, né? Então, a escola, ela é uma passagem da vida domiciliar, né? Da vida do lar, passa ali pela escola e depois busca ali todos os seus horizontes, né? O mundo do trabalho, o mundo universitário, enfim. Mas tudo primeiro passa pela educação, tudo passa primeiro pela escola. Que mais, gente? Muitas vezes a criança é tratada como se tivesse nascido na escola. Isso aqui é muito importante também. Tudo é importante, né? Tá aqui porque é importante, né, professora? Como assim, gente, é tratada como se tivesse nascido na escola? Isso aqui nos remete muito às ideias de Paulo Freire, quando ele diz que todo conhecimento, toda sabedoria que a criança traz de casa deve ser um material para compor a nossa aula, né? Então, o que a criança já traz de casa, as suas crenças, os seus conhecimentos, os seus aprendizados, tudo que ela já traz de casa deve servir de base para a gente utilizar na nossa aula, né? Já que o aluno, ele é o protagonista, ele tem muito a ensinar, ele tem muito a falar, e é fundamental que a gente ouça como que é esse universo dos nossos aluninhos, né? Por menores que eles sejam, eles não nasceram na escola, eles têm uma bagagem e essa bagagem precisa ser reconhecida de alguma maneira, né? Isso é uma forma de respeitar o nosso aluno, de respeitar as suas origens, de demonstrar para ele que ele também tem o que ensinar, que ele não tá ali como um depósito de o professor vai falar e o aluno vai absorver. As crianças não são esponjas, né? As crianças também têm o que passar pra gente. E na socialização primária, a criança adquire características fundamentais de sua personalidade e identidade. Isso volta no que já tinha sido falado antes, né? Essa socialização primária, ela vai construir muitas coisas que a criança vai levar para o resto da vida, né? Então, com certeza a socialização primária vai levar realmente a que a criança adquira características da personalidade, da identidade. Numa sociedade em que predomina uma visão preconceituosa, historicamente construída sobre os negros, o processo de socialização terá abundância de estereótipos negativos. Então, sim, voltando um pouquinho aqui comigo, gente. Então, existe essa questão, né, do racismo estrutural, que é esse racismo que a gente não percebe. Que é assim, por exemplo, vou dar alguns exemplos práticos para vocês ficarem mais por dentro desse assunto todo. O que seria, então, esse racismo estrutural? Por exemplo, no Brasil, quase 50% da população é negra, né? Se eu não me engano, são cerca de... Quando o livro foi escrito, eram 44%. Agora, realmente, eu não tenho o número. Mas quando o livro foi escrito, era por volta de 44% da população se declarava negra. Então, e aí a gente pega quase metade do Brasil sendo negro, só que são as pessoas mais pobres, são as pessoas que menos têm acesso à educação universitária, são as pessoas que ganham menos, né? Então, e aí a gente olha pra isso e parece o quê? Normal. Parece que, assim, você já nasceu nesse universo, ele só tem se perpetuado, nada mudou. E aí, na hora que você para pra pensar sobre isso, você pensa assim, mas por quê? Por que as coisas são assim? E por que muita gente olha pra isso e não vê um problema? Vê realmente como uma coisa normalizada, regular. Então, esse é o racismo estrutural. É realmente as coisas serem como são, os negros ganharem menos, os negros terem menos condições de se desenvolverem, de terem ali uma vida plena, né? Uma vida com bastante dinheiro, com o que eles quiserem, assim como deveria ser para todo mundo, né? E isso acontecer normalmente e já ser tão estrutural que ninguém nem percebe mais que as coisas são assim. É como eu disse, a gente já nasceu assim, as coisas continuaram assim, não tem por que mudar, né? Na visão de muitos, as coisas já são assim e pronto, né? Aí pega outra questão também de racismo estrutural. A gente vê lá, por exemplo, em alguns países africanos, a expectativa de vida das pessoas é baixíssima.
As pessoas têm doenças que há muito tempo são controladas, assim, em outros continentes, né? Em outros países. Tô falando de todo o continente africano ali. Então, tem doenças que já são controladas e lá as pessoas continuam morrendo, morrem muito cedo. A mortalidade infantil é muito absurda, né? Então, então tem gente que olha pra isso, infelizmente a maioria das pessoas olha pra tudo isso e pensa, mas sempre foi assim. Sempre foi assim. E aí, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu mesmo não posso fazer nada, né? Então, isso é racismo estrutural. E aí ele fala que no último tópico, né? Eu peguei esses tópicos todos ali do livro da Eliane. A Eliane, que é negra, inclusive, eu acho que fundamental, né, pessoal? Você vê uma pessoa que viveu, que passou por muitas coisas, ela realmente escreveu uma obra dessa, ela tem total conhecimento do que ela tá falando, né? Então, ela fala, numa sociedade em que predomina uma visão preconceituosa e historicamente construída sobre os negros, o processo de socialização terá abundância de estereótipos negativos. E aí, esses estereótipos negativos, baseados nesse racismo estrutural, vão fazer o quê com a cabecinha dessas crianças que estão na sua socialização primária, né? Como que vai ser para elas? Então, tem muito assunto ainda pra gente falar, mas a gente continua no nosso próximo vídeo, tá bom, pessoal? Vejo vocês logo mais.